Amém. Boa noite a todos. Estamos tentando fazer uma coisa diferente hoje à noite. Em vez de eu gravar a mensagem lá em casa, eu pensei, não, eu vou tentar de ter tudo gravado aqui, então talvez fique melhor, talvez fique pior. Vamos ver, tá? Mas é muito bom estarmos aqui hoje à noite. Parece que uma tempestade está formada, então refrescou um pouco, que já ajuda. Eu agradeço, Dona Marisa, seu Célio, por abrir a sua casa para a gente reunir. Eu sei que, Dona Marisa, que esse é um tempo difícil, mas eu lembro o dia que o seu pai aceitou Cristo, não lembra? Então, agora ele não está sofrendo mais, está lá no céu, regozijando-se, talvez até como minha mãe. Ela está lá faz muitos anos. Então, é um momento de tristeza que sente falta, mas de alegria sabendo que já tem Cristo como Salvador. Hoje à noite vamos continuar a mensagem que nós começamos semana passada, de Lucas capítulo 2. Então, pode abrir nas suas Bíblias em Lucas 2. Lucas capítulo 2. E vamos, eu vou pedir ao irmão Cláudio Van ler principalmente, vai ler 1 a 15. 1 a 15. Lucas 2, 1 a 15. Todo mundo achou? Então pode ler, irmão. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Amém. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a leitura da tua palavra. Eu sei que talvez no vídeo não saiu tão bem, mas cada pessoa lendo o trecho vai reconhecer o fato que Natal não é a celebração de Papai Noel. Não é a celebração de festa de qualquer das luzes, como os judeus celebram, mas é a celebração do Rei dos Reis, que entrou neste mundo para morrer na cruz, para comprar nossa salvação. Abençoe nossa meditação hoje à noite. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Pode sentar-se. Como eu falei, essa é a continuação. E o tema da mensagem é o quê? Você deve conhecer o Salvador da Palavra de Deus, da Bíblia.
o Salvador do mundo, nós temos que entender bem claro que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Tem muitas pessoas que falam, mas pastor, eu não sou tão pecador, não? Então, eu falo, você não pode ser salvo. Ah, por que não? Porque Cristo veio para salvar o pecador. Você não é, então tem que ir para o inferno. Mas, na verdade, todos nós somos pecadores. A Bíblia ensina claramente. Mas, além de conhecer o Salvador, nós temos de ajudar os outros a conhecer o Senhor, o Salvador. Não basta só para a gente ter a salvação. Os outros precisam também. E, cada momento, parece que o coração do povo do mundo fica mais duro, mais confiante nas suas tradições, na sua igreja, na sua religião, enfim, nas suas boas obras. E quem mais? Confio tudo menos o Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos semana passada que como Deus manipulou a história, ou seja, direcionou o César Augusto. Lembra? Ele era o filho de Júlio César e ele reinou com mais duas pessoas. Ele acabou com as outras duas pessoas, uma desistiu e o outro guerreou e perdeu a guerra. Então ficou só César Augusto. Nós aprendemos que ele se declarou César Augusto. O nome dele é Otávio. Então, ele se declarou para qual fim? Para se declarar ser Deus. Reconhecer o imperador romano como Deus. Então, nós podemos, e já aprendemos, que nesta época tinha dois salvadores. Qual foi? César Augusto e Jesus Cristo. Hoje em dia é a mesma coisa. Tem dois salvadores. O rei deste mundo, que pode se chamar por muitos nomes, mas é o diabo. Ele opera pelos mundanos e o Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas confiando no din-din, no dinheiro, confiando nas suas boas obras, confiando em tudo menos o Senhor Jesus Cristo, e por isso são perdidos. Mas Deus deu a resposta. Ele, quando o mundo era mais escuro, ele enviou seu filho para nascer de uma virgem chamada Maria. E ele viveu uma vida perfeita, chegou ao ponto de morrer na cruz, ressuscitou dentre os mortos. E agora ele está na destra do Deus Pai para fazer intercessão pelos que têm Cristo como Salvador. Mas vimos sobre o recadastramento de César Augusto. O que foi isso? Nós aprendemos também que este foi o tempo em que o César Augusto estava fazendo o recenseamento para contar as pessoas, para cobrar impostos. Nós pensamos que só o nosso Brasil, hoje em dia, que tem tantos impostos para pagar, mas sempre teve impostos. E o César Augusto queria contar as pessoas para receber mais dinheiro para gastar no seu próprio governo. Nós aprendemos também que ele mandou cada pessoa para a sua cidade. Por que será? Eu li um comentário que falou, é muito provável que o povo ia resistir, indo para qualquer lugar. Mas para ir à casa do papai e mamãe, ninguém resiste. Vamos lá. Então foi nesse recenseamento. Nós aprendemos também que a viagem foi bem longa, uns 165 quilômetros a pé, grávida. Não faz tanto tempo, irmã Kézia, que a irmã estava grávida, não é? Já pensou? Andando daqui até, vamos dizer, Itumbiara, a pé. É fácil? Eu andei do materno lá para casa. Já pensou mais? Mas então, Maria andou essa distância completa. Pensa bem, como é que um casalzinho lá na Galileia, Nazaré,
ia inventar de andar até Belém para cumprir o que foi profetizado em Miqueias 5:2. Só se Deus mudasse o governo, forçando eles para fazer isso. Então, hoje vamos seguir a narrativa para aprendermos como é o Salvador e o que Deus fez quando tomou a forma humana. Segura a mão aqui, Lucas, vai para Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 é um versículo não estranho para nós já lemos muito, mas faz parte do nosso estudo hoje. Filipenses 2, e vamos ler, começar no verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Esse que o Senhor Jesus Cristo fez para nós. Nós temos que entender, se tivesse uma quadra, uma foto do nascimento do Senhor Jesus Cristo, onde ele foi colocado naquela manjedoura, teria de ter a manjedoura e teria de ter uma sombra em cima da manjedoura, a sombra da cruz, porque ele nasceu para morrer na cruz por nós. Alistar-se para servir como base de futuros impostos. Belém tinha de nascer em Belém, segundo Miqueias, capítulo 5, verso 2. E exatamente assim que aconteceu. E tinha de ser no momento exato, aqui em Lucas 2, verso 6. Fala, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. No momento exatinho, Maria estava andando, não tinha outra som naquela época, não tinha tantas coisas. Geralmente tinha uma senhora ou outra que ajudava a senhora grávida que ia dar o parto e tudo, que chama parteiras, que ia ajudar ela a dar à luz. Nós imaginamos que nessa época, quando Maria deu à luz, ela ficou absolutamente sozinha, só com José, seu marido. Pensa, donas, se dependesse do seu marido para cortar aquela corda umbilical e para fazer os curativos e tudo, daria conta? Eu acho que você estaria junto comigo, desmaiado no chão. Mas Maria fez tudo sozinha, nós imaginamos. O lugar exato, verso 4, fala, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa e família de Davi. Então, tinha o lugar exato, o momento exato e as condições exatas. Verso 7, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, nós temos que entender as condições. Ela não estava num hotel de 5 estrelas, não estava no hospital. Esta foi simplesmente um lugar fechado que, para os que tinham mais dinheiro, podia ficar nos quartos, talvez, o resto ficava junto com o gado, com os cordeiros e tudo lá fora. Tinha uma caverna, um lugar, um estábulo, onde Maria e José
podia ficar para ela dar a luz. E ela deu a luz e colocou numa manjedoura. Eu lembro tantas vezes vendo senhoras que iam dar a luz e já comprou bercinho, já tinha roupinha, já tinha tudo. Maria não, tinha manjedoura e enfaixou o Senhor Jesus Cristo em panos. Era o costume daquela época, mas panos, nem roupa, panos. É importante saber que nem nesse lugar simples não houve lugar para o Rei dos Reis nascer. Não tem como um nenê nascer em situações piores. Já pensou só em infecções? Nós ficamos preocupados sobre essa Covid, não ficamos? Infecção lá, dando à luz. Não tem como o Senhor nascer em condições piores do que isso, nem para ele, nem para Maria. O anúncio, versos 8 a 20, não vamos ler de novo, mas fala em verso 8, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Nós pensamos que não era na época de dezembro. Aqui em Catalão, dezembro faz muito calor, não faz? Lá em Jerusalém, não. Lá em Judeia, não. Porque é o norte do Equador, então faz frio nessa época. Meu filho em Tennessee falou que está fazendo muito frio lá. Eu falei, pois é, aqui está fazendo só 28, 29 graus. Nós estamos sofrendo aqui. Então, não. E tudo. Lá faz frio. Então, eu duvido que foi na época de dezembro. Eu li um comentário que falou assim, que talvez era um tipo de veranico que era mais quente, mas mesmo assim não teria pasto. O pasto já queimava com a geada e tudo. Então, muito provável que não foi dezembro. Mas esse não é importante. O que é importante é que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Esse é o terceiro anúncio para os pastores. Nós lembramos que o primeiro anúncio foi para Zacarias. Lembra? E Zacarias duvidou a mensagem do Senhor? Duvidou ou não? Duvidou. E ele ficou... Qual foi o castigo dele? Só mudo. Já pensou, meus irmãos? Ficar mudo por 9 meses, só escutando sua esposa sem responder. Era complicado, não é, Tiago? Era complicado. Não seria fácil. Se mulher está falando, oh, glória. Vamos lá. Não. A segunda anúncio foi para Maria, em capítulo 1, versos 26 a 35. E depois para os pastores, anunciando sobre o Senhor Jesus Cristo, que ia nascer. Pastores, é capaz que eram pastores empregados pelo templo, que estava guardando o rebanho do próprio templo. Então, poderia dizer que eram servos do Senhor. Numa certa maneira, eles não estavam em Belém, pois dizerem, no verso 15, vamos até Belém. Então, estava fora da cidade. O anjo não apareceu no Palácio César Augusto, nem apareceu no templo para os líderes religiosos, mas apareceu para os humildes pastores lá no campo. Tem muita gente que fala, não, o pobre está com nada. Não, meus amados, Deus ama os pobres. Ele ama a gente. Ele ama cada pessoa, independentemente dos seus postos, das suas riquezas, porque tudo que nós temos, seja pobre ou seja rico, foi uma coisa dada por Deus. Até a salvação é dado por Deus. As condições dos pastores, eu gostei disso, pense sobre isso. Versos 8 a 20, eles estavam na escuridão. Estavam na escuridão.
não tinha lâmpadas como nós temos nas ruas aqui. Como qualquer pessoa, antes de colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, eles entraram na luz. Lembra? Resplandeceu o céu com os anjos. Eles entraram na luz. Verso 9. E você também pode entrar na luz quando se arrepender-se do seu pecado e colocar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam com muito medo. Eu imagino que eu ficaria com medo também. Até hoje à noite, parece que a tempestade passou, mas cada vez que deu aquele trovão, eu vi várias pessoas fazendo assim. Recolheram, e tudo. Imagina, brilhando tudo na escuridão. Ele estava com muito medo, como é todos que não têm a presença do Senhor Deus na sua vida. Eles ouviram o evangelho, as boas novas, verso 11, que fala aqui: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Salvador, qual é o dever dele? Salvar. Salvador, salva, não é? Então, nasceu o Salvador na cidade. Eles obedeceram a palavra anunciando, e para ser salvo você também deve obedecer. Eles procuraram o Senhor e o acharam. No verso 16, fala, e foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E eles ficaram alegres e contentes. Verso 20. E voltaram os pastores, glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, eles louvaram o Senhor. Qual foi a mensagem? Versos 9 a 10. Fala, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, a mensagem, o mandamento. Qual foi o mandamento? Não tem mais. Não tem razão de ter medo, porque o Salvador chegou. O anúncio, novas de grande alegria para um mundo tenebroso, um mundo desesperado, um mundo perdido na escuridão. E tinha a mensagem. O resultado, versos 13 e 14, disseram glória a Deus nas alturas, ou seja, no céu. E a mensagem, versos 9 a 14, lendo mais um versículo, verso 14 fala, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz na terra. Não há paz senão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos muito preocupados sobre a situação política. Nós vimos, ou aqui, ou nos Estados Unidos, na Venezuela, na Argentina, no Chile, na Europa, em todos os lugares tem problemas com o governo. Nossa esperança está no Senhor, não em qualquer governo. Não tem paz fora do Senhor Jesus Cristo. E vamos só segurar a mão aqui e vai para o Salmo 119. Verso 165. Salmo 119, verso 165.
Muito paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Não há tropeço para os que amam a lei de Deus. Agora, depois Salmo, vamos para Isaías 48, verso 22. Quarenta e oito, verso 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. É lógico, hoje em dia, o povo está procurando paz nas drogas, no sexo, na bebida, no divertimento, nos pós e tudo, e não está achando paz. Por quê? Está procurando lugar errado. Tem de procurar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segundo, paz na terra. Segundo é boa vontade para com os homens. Você pode ver qualquer religião e eles vivem com medo que o Deus deles vão só pisar neles. Se fizer uma coisa errada, vai castigar e tudo. Nós temos a boa vontade para com os homens. Qual é o versículo mais conhecido no mundo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo Pedro 3,9 fala que Deus não está querendo que nenhuma pessoa se perde, mas que todos venham a arrependimento. Bom, então, essa cabe para nós. Se você já aceitou Cristo como seu único Salvador, você tem uma grande responsabilidade de anunciar o Evangelho. Os pastores foram para a cidade, falou com Maria e José o que tinha acontecido. Eles voltaram louvando o Senhor. Eu imagino que cada pessoa que encontrava na estrada que falava do Senhor Jesus Cristo. Você tem Cristo como seu Salvador, tem que fazer a mesma coisa. Mas, pastor Bill, mas eu não tenho aquele talento, eu não tenho aquela capacidade. Meus amados, esses pastores, é muito provável que nem sabia ler. Eles não tinham uma Bíblia para carregar embaixo do seu bracinho, não. Eles eram um povo, cultura muito baixa, muito sem estrutura, muito pobre. Essa ação que estava lá no campo, na escuridão. Então, nossa situação é pior do que a situação deles? Não, muito pelo contrário. E nós temos de falar do Senhor Jesus Cristo também. Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Verso 11. O nascimento do Senhor Jesus Cristo trouxe a glória de Deus e providenciou a paz aos homens que são submissos à vontade de Deus. Os que estão fora da sua vontade nem podem conhecer a sua paz. Se não conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, é impossível você ter paz na sua vida. Tem pessoas, e é lamentável hoje em dia, que está legalizando tantas drogas no mundo inteiro. Tem pessoas que começam com as drogas e tem que aumentar, procurando a paz. E eles acabam se matando por overdose, quando eles podem encontrar perfeita paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é sua responsabilidade aceitar Cristo como Salvador e anunciar o Evangelho aos outros. Amém? Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem e pedimos que o Senhor possa usar a gente
para anunciar o Evangelho. E também que possamos ver pessoas colocando a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Então, uma boa noite e Deus te abençoe.